Lúcio desmascara Ernesto publicamente, na frente de todos, e revela que ele mentiu sobre Dita. Túlio questiona Estela sobre Ernesto e a mocinha decide agir contra o vilão. Sandra tem um plano de invadir a mansão para pegar as joias que eram de Anastácia. Ela dá um jeito de tirar Candinho de casa e invade. No entanto, quando Sandra abre o cofre, ela se desespera com Anastácia aparecendo para ela. Não! Não pode ser! Tudo começa quando Lúcio declara publicamente que Ernesto mentiu sobre Dita. A mocinha é consolada por seus amigos, mas ela não consegue parar de pensar no que aconteceu. Em prantos, ela diz: acabou para eu. Depois de tudo que aconteceu, minha carreira chegou ao fim. Nervoso, Candinho retruca: não precisa exagerar. Todo mundo sabe quem é o Bigodinho. Ninguém vai acreditar que isso aconteceu de verdade. Asdrúbal comenta: além disso, o Lúcio declarou que era tudo mentira. Abalada, Dita diz: pode até ser, mas mesmo assim, eu cheguei atrasada e cheia das tintas. Ninguém vai querer me contratar, porque vão achar que eu sou irresponsável. Quer saber? Eu vou descansar um pouco. Ela começa a subir as escadas, enquanto seus amigos falam algumas palavras de afeto. De repente, ela volta gritando, como se tivesse visto algo assustador. Preocupado, Candinho pergunta: o que foi? O que aconteceu? Ofegante, Dita responde: eu não sei. Eu senti como se estivesse sendo observada. Uma sensação horrível. Igual aqueles filmes que a mocinha anda num castelo assombrado. Samir comenta: eu já vi esse filme. Eu fiquei dias achando que tinha alguém me observando. Candinho abraça sua esposa e fala: não se preocupe com isso. Você ainda tá mar com o que aconteceu nas rádios. Deve ser isso. Engolindo em seco, Dita pergunta: e se eu te falar que eu senti isso depois que eu passei pelo retrato da sua mãe? Picolé sente um arrepio e comenta: me desculpa, Candinho, mas aquele quadro me dá um pouco de medo. Ainda mais nervoso, o caipira fala: vamos parar de falar assim da minha mãezinha. Ela pode estar nos ouvindo. Enquanto isso, Sandra e Ernesto comemoram o plano. Em dado momento, a vilã comenta: eu acho que ainda não é o fim. A Dita ainda pode dar a volta por cima. Ainda mais depois do pronunciamento de Lúcio. Ernesto afirma: mas eu ainda sou um dos donos da rádio. Eu posso fazer novos pronunciamentos ainda piores. A Dita jamais vai conseguir cantar novamente. Sandra insiste: mas mesmo assim, ainda não estou satisfeita. Conseguimos nos livrar da Dita, mas ainda me falta aquilo que eu mais quero nessa vida. Revirando os olhos, Ernesto fala: não vá me dizer que quer aquelas joias. Sandra afirma: é claro que eu quero as joias. E vamos usar esse sofrimento da Dita para isso. Surpreso, Ernesto questiona: como assim? Sandra abre um sorriso e responde: confia em mim, eu tenho um plano. E logo vamos ter tudo o que queremos. Sandra começa a explicar o que pensou, mas o que ela não imagina é que algo surpreendente poderá colocar tudo a perder. No dia seguinte, Estela encontra Túlio no hospital e comenta: eu fico feliz que ainda esteja aqui. O médico diz: mas isso não foi por você. Estar aqui, perto de você, sabendo que eu não posso te tocar, é angustiante. Desconfortável, Estela tenta mudar de assunto e fala: eu me lembrei do acidente. Foi o Ernesto. Surpreso, Túlio questiona: o quê? O marido da baronesa? Como que um homem tão mau pode ser casado com uma mulher tão boa?
Estela responde: eu não acho que a baronesa seja tão boa. Pra mim, ela é tão má, ou pior do que o Ernesto. Mas eu não posso provar. Surpreso, Túlio fala: se você acha que isso realmente é verdade, você deveria investigar. Estela retruca: eu não quero ser grossa, mas tem muita coisa acontecendo e eu não quero tornar isso uma prioridade. A Dita está sofrendo, Anabela parece piorar e tem o meu casamento. Ao escutar aquela palavra, Túlio abaixa sua cabeça e comenta: eu já entendi. Boa sorte com tudo isso. Assim que ele se afasta, Estela sente um frio na barriga e percebe que vê-lo naquele estado a faz sofrer ainda mais. Sandra, disfarçada de baronesa, vai até a casa de Candinho. Ao vê-la, Dita pergunta: o que está fazendo aqui? Graças ao seu marido, minha vida acabou. Sandra responde: eu vim aqui para resolver essa situação. Eu já castiguei o meu marido e agora ele quer pedir desculpas para você. Candinho se aproxima e fala: desculpa, mas a minha mulher não vai ficar perto do Bigodinho. Sandra insiste: ela não ficará perto dele. Vai acontecer na rádio e ele fará um pronunciamento ao vivo, pedindo desculpas e se explicando. Desconfiada, Dita pergunta: e se ele vai fazer isso mesmo? Por que veio falar comigo? Sandra responde: porque eu quero que você esteja na rádio. Não só você, mas todos dessa casa. Candinho questiona: pra quê? A gente pode ouvir aqui de casa. Sandra quase sai de seu personagem, mas ela respira fundo e fala: é porque eu quero que tudo seja algo muito genuíno. Vocês vão ser gravados, assim como Ernesto. Eu deixarei vocês em salas separadas, para não correr o risco de acontecer algo parecido. Dita ergue sua cabeça e pergunta: e se ele falar a mesma coisa que falou ontem? E se ele afundar com a minha carreira ainda mais? Sandra garante: isso não vai acontecer. Eu estou dando essa certeza, minha querida. Lá em casa, sou eu quem mando. Dita olha para o seu marido, depois volta a olhar para a baronesa e afirma: então eu vou, mas será do meu jeito. Enquanto isso, Ernesto fala sobre a transmissão para Lúcio, que diz: não, não e não. Eu não vou permitir que você faça isso de novo. Ernesto fala: mas é um pedido de perdão. Lúcio retruca: você acha que eu sou algum ingênuo? Acha que eu vou acreditar nessa sua boa intenção? Eu aposto que tem algo por trás disso. Ernesto encara o seu sócio e afirma: se eu estiver mentindo, eu te entregarei a minha parte da rádio. Em choque, Lúcio pergunta: como é que é? Você está abrindo mão da sua parte? Com um sorriso cínico, Ernesto responde: é claro que não. Mas se essa transmissão não for um pedido de desculpas, eu terei que arcar com as consequências. E vamos formalizar tudo. Lúcio estende a sua mão e fala: ótimo, negócio fechado. Os dois dão um aperto de mão e o vilão nem imagina que esse acordo pode ser o início de sua derrocada. Mais tarde, Candinho se aproxima do quadro de sua Anastácia e diz: ah, mãezinha, eu não sei por que tá acontecendo isso na vida da Dita. Ela nunca fez nada de errado para sofrer tanto. E agora, o Bigodinho. Eu não sei se isso é mais uma armadilha dele. Eu só queria um sinal. Mãezinha, se a gente não deve sair de casa, manda um sinal. De repente, o quadro se entorta, sem que o caipira encoste nele. Assustado, Candinho diz:
Uai, mas se isso não for um sinal, eu não sei o que é. Pode deixar, mãezinha. Eu vou salvar a Dita. Logo em seguida, o caipira encontra Dita e Asdrubal prontos para irem até a rádio. Nervoso, ele explica o seu pedido a Anastácia e afirma: a gente não pode ir para as rádios. Agora eu sei que é um plano do Bigodinho. Asdrubal se aproxima e fala: espera, o seu pedido foi sobre sair dessa casa, não é? Candinho assente e o professor diz: talvez o plano não seja sobre o que vai acontecer na rádio, mas o que pode acontecer aqui na mansão. E se o Ernesto quer tirar todos nós daqui, apenas por uma distração? Em choque, Dita fala: isso faz sentido. Agora mesmo que eu não vou nessas rádios. Asdrubal retruca: calma, minha querida. Vocês devem ir para a rádio, para que ele ache que o plano está funcionando. E alguém tem que ficar aqui, para o efeito surpresa. Candinho afirma: eu vou ficar aqui. Eu quero saber quem o Bigodinho mandou. Asdrubal retruca: não, vocês dois têm que estar lá. Eu fico. Serei como um rato na escuridão. Ninguém me verá. Um pouco mais tarde, Dita e Candinho chegam na rádio e encontram Sandra, disfarçada de baronesa. Cínica, a vilã fala: já está tudo pronto para a transmissão. Agora eu precisarei ir. Surpresa, Dita questiona: o quê? Você não vai ficar aqui? Sandra responde: oh não, eu tenho um assunto inadiável. Mas não se preocupe, nos encontraremos um pouco mais tarde. E eu garanto que tudo estará resolvido. Assim que ela vai embora, Dita se aproxima de seu marido e questiona: você tá achando mesmo que eu? E se a baronesa for a pessoa que o Bigodinho mandou para a nossa casa? Candinho responde: se for, o professor vai dar um jeito nela. Momentos depois, a transmissão se inicia. Em salas opostas, Ernesto e Dita participam e tentam manter a simpatia. O vilão afirma: o que aconteceu ontem foi um erro. Eu não devia ter feito isso. Eu inventei isso, achando que era uma pegadinha. Ou até... Dita o interrompe e fala: não foi nada disso. Você fez isso para acabar com a minha carreira. E deixou bem claro isso. Ernesto diz: você deve ter se enganado, porque não foi isso que eu disse. Candinho assume o microfone e retruca: disse sim. E não é a primeira vez que você tenta agir contra Dita e eu. Começando a ficar irritado, Ernesto fala: por favor, essa transmissão não é para discutir sobre isso, mas para eu pedir perdão. Então, perdão, Dita. Fim da transmissão. A mocinha o interrompe e fala: nada disso. Eu sei que você tá armando alguma coisa. Você mandou a sua esposa para vasculhar a minha casa, não é? Bravo, Ernesto retruca: o quê? Isso é um absurdo. De repente, Lúcio entra na sala onde o vilão está e pergunta: como é que é, Ernesto? Então essa transmissão tem algo por trás? Desesperado, Ernesto responde: não. Quer saber? Acaba com essa transmissão. Lúcio retruca: nada disso. Vamos resolver isso ao vivo. E ainda combinar como será essa transferência da sua parte da rádio para mim. Ernesto percebe que está contra a parede, mas o que ele nem imagina é que uma grande reviravolta está prestes a acontecer. Enquanto isso, Asdrubal escuta a porta da mansão se abrir. Em seu esconderijo,
Ele arregala os olhos e fala: Meu Deus, é a Baronesa Deschamps. Então quer dizer que ela é má. Mas o que ela está fazendo aqui? Na sala, Sandra começa a conversar sozinha e diz: Ah, titia, logo isso será tudo meu. Mas tem uma coisa que eu quero ter antes dessa casa. E você sabe muito bem o que é. Ela começa a caminhar até que ela vê o rosto de Anastácia. Ela se aproxima do quadro e fala: Ora, quanta ironia. Você achou que eu ficaria o resto da minha vida atrás das grades. Mas olhe para você. Está fadada a ficar o resto da eternidade presa nesse quadro. Eu venci, titia. Com um olhar furioso, Sandra empurra o quadro, o fazendo cair no chão. Nesse exato momento, a vilã sente um arrepio e olha para trás, como se alguém tivesse passado por ali. Assustada, ela pergunta: Quem é? Tem alguém aqui? O silêncio parece deixar tudo ainda mais apavorante e Sandra sai correndo em direção ao quarto de cantinho. Ela tranca a porta, respira fundo e fala: Só pode ser coisa da minha cabeça. Mas eu consegui. Eu vou ter as minhas joias. Abrindo um largo sorriso, ela se aproxima do cofre e usa a senha para conseguir abri-lo. Com um brilho no olhar, Sandra pega uma das joias e fala: Finalmente, são todas minhas. Nesse momento, uma voz pergunta: O que você pensa que está fazendo? O coração de Sandra quase pula por sua boca. Ela vira tão rápido que ela chega a ficar tonta. Dando um passo para trás, a vilã arregala os olhos e pergunta: Titia, o que é isso? Anastácia se aproxima e diz: Eu vim te impedir de levar as minhas joias. Desesperada, Sandra solta o colar e fala: Você não vai me impedir. Você não pode fazer nada contra mim. Eu estou viva. Anastácia questiona: Quer pagar para ver? Nesse momento, Anastácia começa a se aproximar de Sandra, mas a vilã fica em pânico. Ela começa a correr pelos corredores, sem conseguir olhar para trás. De repente, ela tropeça e cai aos pés de Asdrúbal. O professor se abaixa, pega a peruca e pergunta: Sandra, você era a baronesa? A vilã olha o professor, mas logo tudo fica escuro. Sandra e Ernesto são levados para a delegacia e os dois percebem que a sua ganância os fez perder tudo o que eles já tiveram. Que nota você acha que o Asdrúbal merece por ter conseguido descobrir quem era a vilã? Coloque sua resposta aí nos comentários. Clique no botão de gostei para continuar recebendo mais vídeos da novela.